Olá, seja muito bem-vindo a mais essa abertura semanal do mercado brasileiro, dia 24 de abril de 2023. Vamos abordar então estes ativos como é o nosso hábito, né? Eventualmente nós mudamos as ações e estamos a efetuar a leitura de mercado, né? Esse nosso processo educacional, mas dessa semana não houve nenhuma alteração em relação à última publicação, dia 4 de abril, se eu não estou enganado. Vamos lá então, vamos para os gráficos. Muito bem, temos começado em geral, né, pelos juros brasileiros, né, e aqui a gente inseriu uma pequena alteração. Agora a gente vai ver um gráfico mais comprimido, ou seja, com um horizonte maior na tela, e depois um zoom para a gente poder distinguir melhor o que está acontecendo, né, contextualizar melhor. Acho que isso é um ganho para a nossa maneira de abordar. Então, os juros brasileiros ele está, né, numa faixa lateral, mas com variações bastante expressivas, né, notadamente aí em outubro do ano passado, né, por questão de eleitoral, né, a gente tinha uma eleição bastante disputada e é natural que os juros oscilem fortemente em função da percepção do mercado de quem vai efetivamente ou iria efetivamente ganhar a eleição. Logo depois que fechou a eleição, né, terminou a eleição, houve uma disparada dos juros, ou seja, aparentemente o mercado não havia precificado o resultado da eleição, né, e precificou na sequência. O mercado mostra-se claramente aqui que o mercado tinha a expectativa de que o resultado seria outro, né? Se não fosse assim, não haveria essa disparada logo depois da eleição. Aí depois houve uma acomodação, né? A tendência dos juros tem caído ao longo do tempo, né? Apesar de que os juros oficiais se mantêm. Tá? Então, lembre-se sempre que quando a gente olha a bolsa de valores, a gente está olhando a expectativa dos juros futuros. Certo? E a expectativa nesse momento é de um juros da ordem de 12,15, 12,10, por aí. Ok? Bom, fazendo um zoom maior, a gente vê que de fato a expectativa tem caído, né? O que me surpreende. Eu pessoalmente não concordo com esse comportamento dos juros, não acho que é isso que vai acontecer, sinceramente falando. Eu vejo no, no cenário econômico brasileiro hoje muitas ações, na minha opinião, equivocadas, algumas atrapalhadas até, que tendem a gerar inflação. E se a inflação subir, os juros tendem a subir. Tão simples quanto isso. Não tem muito como fazer diferente, pelo menos enquanto a gente mantiver o Banco Central, a configuração do Banco Central que temos atualmente. Depois de 2 anos, se o novo presidente do Banco Central, né, que é por mandato de 4 anos, vier a ser não respeitar direito as leis econômicas, né, quiser reescrever os livros de economia como o atual presidente chegou a sugerir, aí realmente a gente vai ter outro cenário. Mas por enquanto, né, o cenário, na minha opinião, é inflacionário e os juros tendem a subir. Tá? Então, a leitura hoje do mercado não corresponde, em minha opinião pessoal, à leitura da economia. Tá? De qualquer maneira, os juros aqui estão em movimento de baixa, né? Eles têm feito uma correção nos últimos dias da semana, né? Chegaram próximos aqui à mandíbula do crocodilo. É difícil passar com uma tendência dessa, né? E é bem possível que ele encontre aqui algum tipo de resistência. A volatilidade está bem apertada, né? O Bollinger aqui está bem apertado e o Maximus bem tímido aqui indica um crescimento, mas já desacelerando, né? Ou seja, como eu falei, ele pode encontrar aqui uma resistência e voltar a cair. Tá? Cuidado, tá? Recomendo cuidado se vocês é, acreditam no que está acontecendo aí na economia do Brasil. Ok, se vocês têm suas dúvidas, tomem cuidado com o mercado de juros, porque esses juros não me parecem corresponder à realidade do que vai acontecer, né, quase que certamente, na economia brasileira. Então fiquem cuidadosos. Aqui a gente tem o IBOV, né, o índice oficial da Bolsa de Valores, passou por uma lateralidade, né,
Desde aí do início do ano, apesar da alta que teve em janeiro, ele vem caindo, né? Fevereiro caiu, março caiu, e agora em abril ele encontrou aí alguma alta, né? Teve uma alta expressiva nesse dia aqui e já corrigiu, né? Mas ele está no movimento de alta temporária. Ele chegou a romper para baixo a barreira dos 100 mil pontos, como dissemos várias vezes que iria acontecer e aconteceu, né? Dissemos isso antes de acontecer. E aqui ele já encontrou um primeiro suporte, já encontrou duas resistências, né? Ou seja, no momento, isso daqui é um canal de alta. No momento é um canal de alta. Aqui a tendência de alta ainda está preservada. Vocês veem que os gráficos, os candles são para baixo, mas na cor azul, ou seja, tendência de alta. Mas no momento ele está azul porque ele está se enfraquecendo. Se fosse verde, ainda teria força, né? Aqui está se enfraquecendo. O Maximus indica queda, com aceleração a favor da queda, mas uma ligeira virada no último dia que não tem muito significado. Até porque o candle aqui foi de alta. O crocodilo ainda em alta, tá? Então tudo nos leva a crer que isso daqui é um suporte, tá? Que ele encontrou suporte e vai voltar a subir. Tá? Pode ter muita influência do mercado internacional, né, principalmente americano, que tem efetivamente feito uma alta das ações. Né? Se você assistiu ontem a nossa abertura semanal global macroeconômica, você viu isso. Né? Se não assistiu, recomendo que assista. É talvez a nossa publicação mais importante. Né? Então, essa de domingo é realmente muito importante para você entender o cenário geral. Né? E essa daqui para entender o cenário brasileiro. Então vamos dar aqui um zoom, né? Olha só. Tem aqui um suporte bem nítido, né? E aqui está se constituindo uma resistência. Então é possível sim que a Bolsa Brasileira encontre um movimento de alta. O que me surpreende um pouco em função do cenário econômico. Mas ela, né, vai seguir o que o mercado disser que tem que seguir. Certo? Se tem mais compradores, ela vai subir. Se tem mais vendedores, ela vai cair. Se tem mais demanda, ela vai subir. Se tem mais oferta, ela vai cair. Simples assim. É assim que funciona. Correlacionado ou não à realidade econômica do país. Muito bem. Aqui a gente tem então o dólar, né? Isso é importante que a gente analise a cotação, né? A relação de câmbio do dólar com o real. E olha só, o mercado do dólar tem estado lateralizadíssimo desde julho do ano passado. Né? Teve alguns movimentos, alguns picos importantes. Esse pico aqui de dezembro e esse pico aqui de outubro, logo depois da eleição. Ou seja, o mercado não precificou corretamente o resultado da eleição e aí teve um pico bastante elevado. Depois aqui na transição, né, um pouco antes, não, foi na transição realmente, houve aí a transferência de governo, então novo pico, né, equivalente aí ao de outubro. Depois ele caiu, lateralizou de novo e tem enfrentado uma queda significativa. Eu falei em algumas instâncias de que esta queda do dólar não era sustentável. Ela estava abaixo das mínimas recentes, né, das mínimas mais recentes. Isso era um movimento manipulado. Falei isso, creio que na última abertura. Aí, ó, tá voltando. Tá voltando. O dólar não se sustenta abaixo de 5, porque fica abaixo do valor justo dele. Isso é preciso entender. O nosso mercado de câmbio ele é manipulado principalmente pelo Banco Central, que coloca swaps de cambiais, que coloca negócios, né, dólar, oferta dólar, né, ou tira oferta de dólar. Enfim, a gente tem uma interferência do Banco Central muito forte nas transações de dólar da Bolsa de Valores. Então não é um livre mercado aqui. Não é que nem nos Estados Unidos. A gente tem que tomar cuidado. Tem que ficar bem atento mesmo. E aí, olha, ele encontrou um suporte recente e está subindo. Né? Já está na faixa de 5075, 508. Certo?
Na verdade ele caiu aqui, né? Então na faixa de 5,060. Não olhei, não me lembro mais a cotação de memória. Acho que era 5,058, se eu não me engano, ao fechamento de sexta-feira. Então tem que ficar esperto. Tá? Quando a gente dá o zoom aqui, melhor, né? A gente vê que teve de fato esse movimento de queda, foi parar abaixo do 5, tá? Não sustenta, não tem como sustentar uma realidade dessa. Ele volta a subir. Tá? Então, assim, não se desesperem. Na minha opinião, cada vez que o dólar cair, compre. Tá? E, se possível, coloque dinheiro fora do país. É a sua maior segurança. Tá? Em função do que a gente tem visto aí que pode acontecer na economia, só atrapalhada. Bom, o Maximus é movimento de alta ainda, né? Ele tem rompido, já está no dente do crocodilo, é normal que ele encontre uma resistência aqui, vai ser normal também que ele encontre resistência aqui na mandíbula, mas na minha opinião, ele tende a continuar subindo, talvez um pouco lateralizado, mas tende a continuar subindo. Pelo menos graficamente é isso que a gente está mostrando. Ok? Depois aqui, o milho, né, a commodity. Para quem assistiu ontem a abertura semanal global macroeconômica, viu que o milho americano está muito bem. Está passando por uma correção, mas está muito bem. Agora, olha o nosso. Veio lateralizadaço desde julho do ano passado e desde o início de março é uma queda fortíssima. Tá? Fortíssima, sem nenhuma visibilidade, vou dar o zoom aqui, nenhuma visibilidade de correção. Está abaixo da terceira volatilidade há algum tempo. Está em cima da linha de Bollinger. Está continuando. Essa daí é uma queda. Quem entrou aqui, olha, eu perdi esse movimento, lamentavelmente. Mas quem entrou por aqui, ou nessa ruptura, nessa correçãozinha aqui lateralizada, ou nessa, ganhou dinheiro pra caramba. Cada ponto inteiro do milho, cada contrato por cada ponto inteiro são R$ 450. Então, deu para ganhar dinheiro, muito dinheiro aqui. Eu não peguei esse movimentão aqui, lamentavelmente. Eu não opero tanto o milho, eu gosto de operar o milho, mas eu estava vendo um mercado tão estreito aqui que não acreditei de fato que teria uma ruptura muito forte. E olha só que loucura, né? ETF Hash é um composto aí principalmente de Bitcoin e Ethereum. Ela tem enfrentou um fundo e tem enfrentado um movimento de alta consistente. Se a gente olhar mais aqui, ela está um pouco lateralizada. O Bitcoin caiu razoavelmente nos últimos dias da semana, o Ethereum também, mas a gente vê que eu acho até que pode ter um impacto maior aqui. Eu não sei exatamente o momento que um consolida o outro, mas está lateralizado agora. O movimento é de alta. Movimento de alta, com os riscos de moeda em todo o mundo, eu acredito que cripto pode ser ainda um bom negócio, mas com cuidado, hein, gente. Cripto é um mundo que não tem ainda fundamento sólido. Então, ele pode despencar drasticamente, como aconteceu, né, recentemente. Como aconteceu. Olha essa despencada aqui toda que ela teve, foi drástica. O Bitcoin caiu de cerca de US$ 60.000 para 20 mil, 10, 15 mil dólares, não lembro o valor exato. Mas caiu 75%, né? Perdeu 75% de valor. Então, cuidado. Tá? Não é, eu conheço pessoas que vendeu o carro e colocou tudo em Bitcoin. Calma. E lá no alto, né? Óbvio. Né? A pessoa só entra quando o negócio está bombando. Não, tem que entrar quando está embaixo. Quando está todo mundo desesperado, você entra. É aí que você vai ganhar dinheiro. Tá? E está começando a subir, chegou a bater 30 mil, né, o Bitcoin. E voltou um tanto razoável, né, bastante mesmo. E ele deve retomar o movimento de alta. Tá? É o que eu enxergo. Graficamente falando, não é um movimento convincente. Tá? Ele ainda não tem força. Então fiquem espertos, porque ele pode passar por correções ainda mais acirradas antes de começar a subir. Mas minha convicção é de que ele vai continuar subindo.
Ok? Vale do Rio Doce tem enfrentado aí um movimento de queda consistente, né? Cada vez que bate aqui na mandíbula é um movimento de venda, uma boa entrada vendida. Lembrando, caso você não saiba, que é possível operar na bolsa vendido a descoberto, né? Ou seja, você vende o que você não tem. Então dá para operar aqui. O Maximus ainda é negativo, mas olha, os picos, aliás, os fundos, né? Aqui aumentou, aqui está diminuindo de novo. Ó. Diminuiu bem mesmo. Então o movimento está enfraquecendo. Tá? Ele já deu uma esticada boa, mas o movimento está enfraquecendo, chegou aqui num suporte importante, que são as médias de 233 e 377 períodos. Na minha opinião, ele tem chances de começar a subir. Nada indica isso ainda. Mas ele está no momento de possível inflexão. Então fiquem atentos. Pode ser que o movimento não seja mais de venda, pelo menos agora, não venderia de jeito nenhum. Talvez o movimento comece a se tornar de compra. Mas ainda não há indicativo gráfico disso, real. A única coisa que eu estou vendo aqui é que ele está batendo num suporte historicamente forte. Tá? E aí ele tende a corrigir, mas não quer dizer que vai. Então fica atento. No momento, na Vale, para mim, se você está vendido, continua. Né? Aperta um pouquinho stop e continua. Se você não está posicionado, melhor não se posicionar e esperar mais um pouco. Aqui o zoom, né? Veja só como ele está encontrando aqui o suporte. Mas tudo indicando queda. Então ele pode esticar mais um tanto. Cuidado. Petrobras, lateralizado, né? De outubro. Não se sabe o que vai acontecer. Despencou na virada de eleitoral. E está lateralizado. Tem dado um aumento aqui, né? O petróleo tem aumentado. Se bem que o petróleo está passando por uma correção nesse momento. Mas teve um aumento recente. Aqui ó, já deu uma parada no movimento. Então ele já deve começar uma correção. Bateu na terceira volatilidade. Petrobras não costuma passar a terceira. Percebam aqui que ele nunca passa. A gente olha aqui mais de perto, lá. Chegou perto da terceira, ele corrigiu. É o que a gente fala que normalmente acontece. E havia aqui já uma indicação de exaustão no movimento. Ou seja, aqui era, se você estava comprado, era para sair. Se você não estava, poderia até entrar vendido. Apesar de ser contra a tendência, mais perigoso. O crocodilo continua indicando alta, razoável, né? Eu acho que ele vai passar por uma correção e vai voltar a subir. Tá? Tem espaço para subir ainda a Petrobras. Se você estava posicionado lá atrás, por conta daqueles dividendos milionários que ela pagou, olha, tá chegando num ponto legal para você apertar seu stop e sair. Tá? Salvar o teu patrimônio. Porque eu não vejo com bons olhos o que vai acontecer na Petrobras nesse governo. Se você vê, beleza, corra o risco. Eu não vejo. Então, fica atento. Aquilo que aconteceu nos governos anteriores foi desastroso e a tendência é que se repita de outras formas, né? Porque o pessoal aprende, né, a fazer as coisas de outras formas. Mas eu não tenho boas perspectivas para a Petrobras agora não. Tá? Pelo menos não em função daquilo que eu vi no passado. Tá? Repete esse governo. Cuidado. Demora para acontecer, para aparecer, tá? Não aparece em meses, não. Fique esperto. Magazine Luiza continua o seu movimento de queda, porém lateralizado aí nos últimos mês e meio, 2 meses. Olha só, bem lateralizado. No momento fez uma queda, mas com tendência ainda de alta, preservada. O Maximus caindo, está quase virando zero, né, virando para o lado negativo. A aceleração continua para baixo. Né? Pode cair mais um pouco, mas olha, está chegando aqui numa zona de suporte significativo. Então eu diria que ele está parando esse movimento de queda e deve voltar a subir. Para mim é isso que vai acontecer. Tá? Não vejo espaço aqui para continuar caindo, não. Ok? Depois temos aqui Via Varejo, mais uma que está lateralizada, né? Apesar da queda recente, está lateralizada. Se olharmos aqui um pouco mais de perto, olha, está parecido com o Magazine, hein?
Está encontrando aí um suporte, zona de suporte. Tá? Apesar do Maximus estar indicando queda, tá? O crocodilo está virando para queda. Minha opinião é que esse suporte aqui tem chance de segurar e o movimento voltar a subir vai ficar nessa faixinha aqui. Bate e volta, sobe e desce. Ok? JBS, queda que não para mais, né? Só despenca. Vamos ver mais de perto, olha só. Deu uma corrigidinha aqui, então esse máximo subindo aqui, essa correção, minha opinião, vai voltar a cair. Para mim é observar aqui o que está acontecendo e sair vendido de novo. Ou se ficar de fora. Não tem chance de subir, não. Depois a gente tem Ambev, deu uma alta razoável, né? Razoável aqui, né? Fevereiro, março. Ainda está no campo positivo o máximo, se bem que está caindo. Vamos olhar mais de perto, olha só. Chegando próximo de uma zona de suporte importante, 3 médias móveis longas juntas, alinhadas, né, caindo, mas alinhadas na direção de alta. Encontrou suporte aqui de fato, ou seja, ela cruzou, voltou, suportou, foi, meio que encontrou suporte aqui de novo, né? Ou seja, aqui está caindo, 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 mas na minha opinião isso daqui é um movimento lateral que vai perdurar um pouco. O barranco já está todo do outro lado, tem um tequinho aqui em cima ainda. É um movimento de alta, tá? Mas não de imediato. Ele deve dar uma lateralizada ainda para depois continuar realmente subindo. Ok? Unibanco, Itaú Unibanco, lateralizado também. Aliás, o mercado brasileiro está tudo lateralizado, né? Impressionante. Pouca coisa que tem alguma tendência. Até assusta aquela bolsa subindo, né? Porque vários ativos aí tem feito só subidinha, mas já está chegando numa resistência. Ou seja, não sustenta. Vamos ver o zoom aqui. Olha só. Maximus já caindo, dois candles de queda, aceleração para baixo, correção, tinha batido na segunda volatilidade, que é difícil o banco passar da segunda volatilidade, corrigindo, crocodilo ainda para cima, tem espaço para corrigir mais e voltar a subir. Mas ainda o movimento é de correção, queda. Depois a gente tem aqui o Banco do Brasil. No visão geral, é uma lateralização com grande volatilidade. Olhando mais de perto, ele está no movimento de alta, chegou na terceira volatilidade, o que é surpreendente, né? Se bem que ele tinha chegado aqui também. O movimento começou a corrigir, ó, lateralizou, corrigiu. Aqui para mim é lateralização com ligeira queda e depois alta. E aqui tem espaço para subir ainda. A bolsa de valores, né, B3, ela tá ruimzinha, né? Ó, caindo, topos caindo, o fundo até que mais ou menos estável aqui, mas caindo aqui. Movimento meio bagunçado, né? Abaixo das médias. É um movimento baixista. A bolsa está em baixa. Cuidado. Apesar desse topo aqui ter superado esse topo anterior, ele ainda está dentro da linha dos topos anteriores. O Maximus caindo. Minha opinião é que ainda é um movimento baixista. Ele pode voltar aqui, mas ele vai encontrar resistência e vai voltar a cair. Eu não entraria comprado em bolsa nesse momento, não. Bolsa que eu digo B3, hein? Uzi Minas está um pouco lateralizado, com ligeira queda. Já vou passar para o maior aqui, ó. Topos, fundos, está aparecendo uma cunha, né, um movimento de cunha. Isso daqui tende a fazer um movimento forte depois, né, um movimento de compressão. Por enquanto caindo, aqui ainda caindo, mas no lado positivo. Minha visão aqui é que ele está chegando no suporte e vai voltar a subir. Acredito que os Minas vai para cima de novo. CSN teve uma alta expressiva, um duplo topo aqui, né, o que levou ela para baixo. Está chegando num segundo ponto de queda aqui, suporte. Um movimento bem fraquinho aqui do Maximus, né, sem convicção. Aqui um pouquinho perdido, né, vários gaps. Ou seja,
o mercado não está sabendo direito o que fazer. Tá? Mas minha opinião é que ele chegou no suporte, ela deve começar a subir timidamente, tá? Ou lateralizar. Apesar do que está mostrando o crocodilo. Me parece que é mais provável que ela lateralize e depois suba. Não acredito que ela caia muito mais do que isso. Ok? Agora, Hapvida, né, ele teve um gap significativo aqui e lateralizou. Está totalmente lateralizado. Tá? Ou seja, ela chegou no seu fundo, fez algumas vendas importantes de ativo aí para recuperar o caixa, recuperar a empresa. Máximo sem convicção, minha opinião, no momento, fica de fora. Está tendo muito movimento de opções. Hapvida, até esse é um dos motivos que eu coloquei ela aqui, ou seja, está tendo muita vontade de negociar esse ativo, mas ainda não se manifestou. Então fique atento, está bem comprimido, ela deve estourar para algum lado. Aqui eu não consigo ainda inferir para que lado que vai ser. Parece que mais que vai ser um movimento de alta, mas eu não consigo ainda ter certeza disso. Então eu ficaria de fora. E por último, Eletrobras, né, veio aí degringolando desde do resultado da eleição. Não acredito que o governo vai conseguir reestatizar essa empresa, mas tudo é possível, né, com essa situação que a gente tem, mas não vejo vontade do Congresso de fazer isso. E olhando um pouco mais de perto, olha só, o ativo começou a lateralizar e começou a esboçar uma ligeira recuperação. O Maximus está no campo positivo, caindo, mas no campo positivo. O crocodilo começando a dar ares de que quer deixar subir. Né? Volatilidade ainda muito comprimida. Ou seja, é um ativo que pode recuperar, mas vai recuperar bem devagar. Eu não entrei com FGTS, até porque eu não tenho mais FGTS nesse ativo, mas eu teria entrado se eu tivesse. Tá? Então eu não vejo com muita preocupação a situação do ativo nesse momento. Ok? Muito bem. Vamos mudar aqui. Perfeito. Então nós fizemos a nossa leitura em caráter educacional, né? Trocar essa experiência com vocês, aplicando os nossos indicadores osciladores ao mercado. São todos esses ativos que vimos nesse momento. Esperamos que tenham gostado. Coloquem um gostei aí. É muito importante para a gente. Isso ajuda a divulgar o canal. Né? E perguntem. A gente tem um campo de perguntas aí. Eu recebo poucas perguntas abertas. Né? Muitas pessoas me perguntam em off, né? Nos caminhos diretos. Pode perguntar em público, não tem problema nenhum. A gente está aqui para isso. Se a gente não souber responder, a gente vai buscar a resposta. Tá bom? Então é isso por enquanto. Agradeço a todos vocês e espero encontrá-los novamente na próxima segunda-feira com a próxima abertura semanal do mercado brasileiro.